Ô Breno, hoje pela manhã, né, nós temos uma nova quest e ela dá patamares inéditos ao governo Lula nessa temporada, e agora o Globo noticia que integrantes da extrema-direita, aliados de Jair Bolsonaro, culpam o Eduardo pela racha da direita e que com isso se abriu um flanco para Lula crescer nas pesquisas. Em alguns aspectos se fala também do efeito positivo se dá pela aproximação com Trump, em que pese a percepção dessa relação só pode ser lá da ONU, ainda não haveria tempo, né? Porque foi ontem a ligação, né? De já reagir em percepção pública disso, né? Do telefonema em si. Como é que você vê esse momento, né? Não só dos índices, como também dessa aproximação? A gente não conversou ainda após a ligação de Lula e Trump, né? E agora 72 horas de Eduardo Bolsonaro se tornaram uma expectativa por Marco Rubio, né, de alguma maneira botar água no chope de um eventual rearranjo da diplomacia de Brasil e Estados Unidos. Olha, a pesquisa da Quest já perguntou sobre se o Lula sai ou não fortalecido depois da ligação com Trump, né? Porque a ligação aconteceu na segunda-feira. Na segunda, né? Ela perguntou. O que eu penso é que ela ainda não alcançou a sociedade de modo a repercutir mais positivamente ainda. Eu acho que tem uma margem de crescimento ainda para se ter, né? Num curto espaço de tempo. A pesquisa mostrava que já era elevado o percentual de pessoas que tinha conhecimento desse fato, né? Vou te trazer aqui. Vou te trazer aqui. Quando você pega aí, eu vou. Enquanto Já você vê aí, já vou achar aqui. tinha mais de 40% dos entrevistados cientes do telefonema, né? Sim. Já te digo certinho os dados aqui para a gente trazer por certeza. Pode ainda ter uma repercussão ampliada, mas eu acho que o grosso da repercussão ela já aconteceu. Acho que ela já aconteceu. Mas, de toda maneira, o Trump ele fez uma inversão do jogo. Aparentemente, claro que vindo do Trump você pode ter sempre mudanças para um lado e para o outro. Ele sim é uma metamorfose ambulante. O Trump jogou o Bolsonaro na estrada, né? Ele resolveu cuidar dos interesses econômicos dos Estados Unidos com o Brasil e abandonou, ao menos por hora, o discurso pró-Bolsonaro. Esse tema não existiu no próprio resumo que o Trump fez das suas conversações com Lula, né? Uhum. Isso não quer dizer que não possa voltar. Isso não quer dizer que Marco Rubio não pode, em algum momento, dar uma declaração mudando o jogo de novo. Donald Trump pendula. Mas, nesse momento, o bolsonarismo sofreu uma pancada com a postura de Donald Trump. Ele se enfraqueceu, porque havia uma aposta muito forte de que a intervenção, a interferência de Trump aqui no Brasil ajudaria o Bolsonaro. E, nesse momento, o Trump botou o pé no freio, né? E a partir de agora, com o que se teve nessa ligação, Breno, né, a definição depois usada pelo Geraldo Alckmin, pelo Haddad, foi: nós vamos para uma relação de ganha-ganha, né? As negociações têm que ficar boa para os dois lados. O que pode ser observado pelos Estados Unidos como a parte do ganha? Porque para o Brasil está claro, né? Tirar sanções aos ministros, as questões tarifárias ficarem ajustadas e se acabar a hostilidade. Para os Estados Unidos, se Bolsonaro não é a pauta, qual é o objetivo de Trump? Eu acho que o Trump tem 3 objetivos principais aqui no Brasil. Primeiro, terras raras. Ter facilidades no acesso e no controle das terras raras. Isso não quer dizer somente comprar os minérios. Significa ter liberdade de investimento para controlar o fluxo dos minérios. Esse é um elemento. Um segundo elemento,
garantias de proteção às big techs norte-americanas. Uhum. É um segundo elemento. Terceiro, vantagens comerciais, no que diz respeito às tarifas. Mesmo com os Estados Unidos tendo uma balança comercial positiva em relação ao Brasil, Trump quer consolidar essa balança comercial e, se possível, avançá-la. Né? Então, acho que são esses 3 objetivos comerciais principais. Tem um outro ponto que eu queria ver, só atualizando, Breno, realmente não abrangeu a ligação, a pesquisa foi feita de 2 a 5, então foi até o domingo, e os 49% que positivo a relação de Lula e Trump, entendem que ele saiu mais forte após o encontro na ONU, 27% Na ONU, acham não que ele saiu mais telefonema. fraco, na ONU. 79% a favor de isentar o IR para quem ganha 5 mil, e caiu a parcela de brasileiros que consideram que a economia piorou. O telefonema pode repercutir ainda mais favoravelmente. O Lula Era a minha vive, linha. nesses últimos 90 dias, um bom momento. Julho, agosto, setembro foram 3 ótimos meses para o Lula. Uhum. Curiosamente, desde que ele sofreu uma derrota no parlamento, quando o Congresso revogou o aumento do IOF, e o governo mudou a tática, né? O governo passou a confrontar a maioria conservadora no Congresso, pobres contra ricos, depois defesa da soberania nacional, quando Trump ameaça o Brasil com as sanções em favor de Bolsonaro. Ali virou a narrativa política do governo. Ela teve uma guinada, né? Soberanista, favorável à justiça tributária, mudou a agenda, abandonou a agenda do ajuste fiscal, que era uma agenda insuportável para o eleitorado lulista. Né? Então, aí você teve uma curva de ascensão do governo e das intenções eleitorais para 2026 em favor de Lula. Né? Você vê na pesquisa da Quest, veja como a história da inflação de alimentos ter se reduzido tem pouco peso. O que teve peso foi a mudança de narrativa. E as conquistas que a mudança de narrativa vai propiciando. Não é? Isenção de imposto de renda, enterrar a PEC da bandidagem, enfim, tem também os avanços concretos. Mas a mudança de narrativa, ela trouxe benefícios para o governo Lula. Não é? Claro que é um cenário ainda perigoso, instável, né? Não é um cenário de euforia. Não é um cenário de euforia. Tem alguns elementos da pesquisa Quest que são preocupantes, que são até contraditórios dentro da pesquisa, né? Porque, por exemplo, quando as pessoas são perguntadas se acham que o governo está no rumo certo, mesmo que, em termos de popularidade hoje, aprovação e desaprovação estejam empatadas, a maior parte das pessoas acha que o governo está no rumo errado. É uma contradição, aparentemente, né? Por que você aprova um governo, mas acha que ele está no rumo errado? Isso revela a instabilidade que ainda persiste no eleitorado, né? É como se uma parte do eleitorado, Thiago, tivesse pulado do 20º andar, está no 15º andar e alguém pergunta como estão as coisas. Por hora, tudo bem. Não cheguei lá ainda, né? Por hora, tudo bem. Né? Ainda não me esborrachei. Então, o eleitorado está receoso, uma parte do eleitorado está receoso, acha que as coisas estão indo bem nas circunstâncias atuais, mas olha para frente e diz, puxa, mesmo que esteja indo bem agora, não está indo por um bom caminho. E isso é perigoso, porque isso revela uma potencialidade de reversão dessas notícias positivas dos últimos 100 dias. Né? O governo está alerta para isso, certamente, mas ali você tem um risco que precisa ser localizado. Né? Há um certo temor na sociedade com fatores que o governo já verbaliza. Por exemplo, a taxa de juros está muito elevada. Ela começa a refrear a economia. O crescimento econômico ele está diminuindo.
Nós devemos entrar em 2026 com uma perspectiva de crescimento girando ao redor de 1,5%. É um número que começa a afetar a geração de emprego e renda. Né? Menos empregos serão criados, provavelmente, e menor será a renda dos empregos criados. Né? Isso afeta o eleitorado diretamente, afeta no bolso. O governo está preocupado com isso, não é à toa que o presidente da República começou a verbalizar críticas à taxa de juros, e até o ministro da Fazenda o fez, é? Ainda que o presidente do Banco Central e a maioria da diretoria tenha sido indicação do atual governo. É? Então, o problema da taxa de juros ele vai adquirindo, vai ser um fator de preocupação. Então, há uma tensão na sociedade. Né? Embora você tenha hoje uma percepção majoritária, ou pelo menos uma percepção que divide pela metade o país entre aprovação e desaprovação, que é uma melhoria significativa em relação à situação anterior do governo, que é de desaprovação. Né? Houve uma mudança no sentimento presente da sociedade, mas um futuro positivo ainda não está contratado, ainda há riscos no horizonte. Né? Não é à toa que o governo Lula, especialmente o presidente da República, ele vai acelerando a agenda positiva. Né? Então, aumento da licença paternidade, agora, para poder atender a classe média, um aumento do teto do financiamento da casa própria, enfim, ele vai buscando ampliar a agenda positiva para poder consolidar essa maioria que o governo voltou a ter, né? Porque agora nós entramos já na ampulheta, né? A areia está baixando. Nós estamos a menos de um ano das eleições presidenciais. As eleições presidenciais do ano que vem serão dia 3, né? 3 de outubro, né? 3 de outubro e... Então, nós já estamos a menos de um ano das eleições presidenciais. Já começou a corrida, já está na sua etapa final, né? Não, dia 4 de outubro vai ser o primeiro turno das eleições presidenciais. É dia 4 de outubro o primeiro turno e dia 25 de outubro o segundo turno. Não, estamos no inteirinho entre o primeiro e o segundo turno agora. Então, já tínhamos passado o primeiro turno. O governo não pode brincar em serviço. A situação melhorou. A crise está do lado da direita, não está do lado da esquerda. A força de tração do bolsonarismo decaiu. A força de tração de Lula e do PT aumentou. Mas não é hora de cantar a vitória. Não é hora para euforia. Tem que ter cautela, porque ainda é um terreno instável.